Bem-vindo ao Reset Podcast, seu espaço semanal para uma conversa de moda, sustentabilidade e responsabilidade social. Ele inverteu hoje a inovação, mas hoje ele falou responsabilidade social. A gente tem um jogral. Inovação. E responsabilidade social. Isso. Tudo bem. Todos os tipos de responsabilidade. Maravilhoso. Muito bem-vindos. Temos o patrocínio neste podcast do ADN Reset, o seu marketplace de moda sustentável, responsável, linda. Inovação. ADNreset.com. Prestigie a gente, indique para os amigos. E hoje, meus amores, só beleza. Conheça essa pequenininha toda lentosa. Ela falou que faz 18 anos. Já tem 18, Vicky Seridono, com essa carinha de boneca. 18. Vicky Seridono. Victoria Seridono. Minha chefinha eterna. Até parece. É sim. Nossa, muito orgulho, sabe? Eu tenho, assim, uma sorte muito grande com as minhas ex-estagiárias. Você, a Luísa Love Fox, a Luísa Matsushita, só gente talentosérrima. Porque você é uma boa chefe, né? Você é. Ela tá querendo dizer que onde ela coloca a mão dá certo. Viu, Johnny? Não, até este podcast faz muito sucesso. Não, eu tenho esse dom mesmo. Você sabe disso, é um dom, não tenho vários outros dons, mas esse eu tenho. Você quem? Vicky, você é muito talentosa. Gente, a Vicky é jornalista, né? Ela começou, teve trabalho na assessoria de imprensa um pouco, né? Mas Nossa, essa parte eu nem lembro de Nunca contar. conta. Oi, tudo bem? Obrigada por me feliz. vai, Muito feliz de estar aqui. a gente que tá. Animada para essa conversa, adoro esse assunto, então, obrigada. Obrigada você, veio de Londres ontem. Cheguei ontem. Então vou começar de novo na biografia da Vicky. A Vicky é jornalista, hoje trabalha metade. Não, mora em Londres, mas tem um trabalho também extensivo no Brasil, né? E recentemente lançou, faz um ano, a sua marca de beleza, quase um ano. Vicky Botê nasceu em 9 de agosto. do ano passado. Olha, muito bem. Eu tava com Covid, não consegui ir no almoço, lembro direitinho. Ai, foi uma Vicky pena. Botê lançou com poucos produtos, hoje já tá com uma linha muito linda, estou toda de Vicky Botê, gente. Eu adoro. Nós vamos conversar muito sobre as tendências, imagino que você tenha pesquisado muito. Mas antes queria retomar um pouquinho o seu background, né? A gente trabalhou juntas no Chic, depois a gente trabalhou juntas na Vogue, onde você ficou quantos anos? Eu fiquei na Vogue 11 no total. Eu teve uma época que eu era freela, que eu ainda tava no Chic, né? Eu entrei no Chic, Comecinho e finalzinho, né? o comecinho e o finalzinho, exato. O final, na verdade, eu continuei como editora de beleza, só que eu já tinha mudado pra Londres. Então, eu fiquei 3 anos como uma editora de beleza remota. Sei. Mas, assim, eu continuava muito envolvida na editoria de beleza, né? Porque acho que quando você é correspondente, você não tá muito envolvido no dia a dia, você não tá pensando Não, você faz sessão. uma matéria e acabou. E aí eu queria manter isso, então foi bom porque aí a Luísa ficou aqui, né, entrou pra ficar aqui e eu mudei e a gente ficava de dupla. 11 anos de Vogue. Então a Alexandra começou sendo minha chefe no Chic Foi. e aí depois eu era, Minha chefe, minha editora. eu era sua editora. Porque eu fazia o Miss V, e depois quando eu parei de fazer o Miss V também, eu sempre quando eu ia cobrir semanas de moda, eu queria fazer uma materinha na Europa. Não, e eu era a você- rainha do estado. Então, não, mas você sempre gostou muito de beleza e você sempre teve um approach muito interessante. Você sugeria pautas que ninguém tava pensando. Foi, a gente fez a primeira pauta de massagem. Hoje já bati no rosto. Descabelado. Teve sinais no meu podcast, não, no meu perfil, bater no osso. Mas a gente fez isso, estava vendo, se chamava uma capa de Vogue maravilhosa, que se tiver, vou colocar para cobrir. Botox sem injeção, aonde a gente explicava o que era massagem facial. Olha que loucura. Lembra? Mas, Vic, assim, seu trabalho lá foi muito importante, porque o setor de beleza, ele é diferente do setor de moda, né? Qual a diferença, você acha? Ah, nossa. Primeiro que eu acho que a beleza ela é muito multi, em muitos aspectos, né? Então, primeiro que beleza engloba várias coisas. Saúde, por exemplo. Exato, então você tem saúde, você tem nutrição, você tem unha, entendeu? Aí você vai falar de esmalte, mas eu lembro que assim, a gente fez primeira pauta que saiu assim, na época sobre glúten.
intolerância a glúten e pessoas estavam começando a cortar glúten, a gente que fez. Lactose. Então, umas coisas que assim, ninguém tava falando, igual a sua massagem. E também envolve, enfim, né, cuidado com a pele, toda a dermatologia da parte estética, aí maquiagem, aí cabelo. Então né, o fitness. Então é muito amplo e... Matérias de parar de fumar, de não sei o quê. Eu lembro uma matéria que eu fiz falando que ficar sentado era o cigarro do futuro. E uma outra que eu fiz falando que dormir, que às vezes você dormir muito pouco e acordar pra malhar, valia mais a pena você dormir Eu mais. lembro dessa matéria, porque eu sou uma seguidora dessa teoria. Ah, não. E Vicky, de onde vem a sua paixão pela beleza? Eu acho que eu nasci assim mesmo, porque eu tenho memórias muito pequena, assim, criança, fascinada por coisas relacionadas a esse universo. Desde a minha avó, né, quando eu era criança, ela tinha no banheiro dela uma caixa de acrílico verde escuro, que era onde ela guardava as maquiagens dela. Eu ficava horas lá. Tinha, assim, livro, sabe? Que daí estão maquiando. Eu ficava, tipo assim, vidrada mesmo. E a minha mãe nunca foi muito ligada nisso, mas eu acho que tem uma coisa de um senso estético na minha Ela é família. florista. Porque a minha mãe trabalha com flor e decoração, né? Então ela tem um senso estético, ela é arquiteta, paisagista. O meu pai fotografa super bem, então assim, ele também tem uma visão. Eu acho que isso tá muito no nosso dia a dia, assim. E a minha irmã sempre amou moda e eu sempre amei beleza, engraçado. E aí você começou a maquiar a pessoa. E aí eu comecei a maquiar. Então eu sempre gostei, e aí eu sempre consumia todo o conteúdo que eu tinha acesso, que na época era bem pouquinho, né? Porque quando eu era uma jovem adolescente, assim, eu lia Capricho, e aí eu comecei a ler Elle, Vogue, porque eram as revistas que falavam um pouco mais desse assunto, não tinha internet. Aí quando começou a internet, começou site, blog, então eu sempre fui ali consumindo tudo que tinha. E aí eu aprendi a me maquiar muito de treinar mesmo. Porque como não tinha muita coisa pra você assistir, eu lia revista, lia livro, muito livro de maquiagem, também sempre amei os livros do Kevin Aucoin, o livro do Duda Molinos, acho que eu li umas 5 vezes o livro do Duda. E aí eu me maquiava, passava a tarde me maquiando quando não tinha coisa na escola. E aí comecei a maquiar minhas amigas pra festa de 15 anos. E aí a minha mãe, comecei a maquiar minha mãe. Aí as amigas da minha mãe começaram a chamar. Então eu tive essa carreira paralela, meio de maquiadora. Teve mesmo, pagado profissional. Lembra? No Chique, sexta-feira, eu saía, sei lá, a hora que precisasse. E também tinha essa maneira das luzes. Gente. Eu sempre tive 3 trabalhos, é impressionante, né? Eu sempre trabalhei muito, assim. Nunca a minha vida foi uma coisa só. E nunca Nunca reclamou, tranquilinha. sempre bem disposta. Eu falava, ela conta uma história que eu segurava ela na redação pra arrumar a revista. Mas era um momento nosso que eu, assim, além de eu ter o toque de arrumar as coisas mesmo, que eu achava que você ficava ali de bom gosto, você queria conversar, você queria tirar mais de mim, né? E a gente ficava, era um momento nosso que a gente se apegou ali. Sabe que é engraçado, porque eu sempre conto essa história, mas eu nunca ouvi o seu lado dela. Mas é exatamente isso. Pra mim era, assim, sexta-feira, 6 da tarde, vamos arrumar catálogo e revista. Meu catálogo, nem existe mais, que dó. E aí e pra mim, era uma coisa assim, uma oportunidade incrível de estar só com você, porque no dia a dia da redação, a gente tava lá, na redação, trabalhando, um monte de gente, você não consegue conversar tanto. E pra mim era assim, um jeito até de ver como o que você tava olhando quando você organizava o catálogo, sabe? Então pra mim era muito valioso aquilo, eu achava uma super oportunidade. Então, engraçado, você viu contar essa história. Eu tô gostando de saber isso, porque eu acho que inspira as pessoas mais novas, que falam assim, não, essa menina que faz tanto sucesso, que é da Vogue. E a pessoa não sabe, né, assim, que da onde você veio, que você construiu toda uma coisa quietinha, porque às vezes brilha, parece que tá brilhando do nada, mas tá há anos ali, né? Então a Vitória tem uma verdade muito grande nessa questão de beleza. Bom, aí mudou pra Londres, porque o marido tá trabalhando lá, foi fazer o mestrado. Foi fazer mestrado e acabou ficando. A gente sempre soube que ia ficar, porque pra mim é muito bom estar lá, e aí sempre continuei trabalhando. Bom, enfim, aí eu fiz o Dia de Botê, né? Aí tinha um blog. Aí fiz o blog, que esse ano faz 16 anos. O blog te acompanhou de tudo. Com a Vogue, você continuou com blogs. Sempre o blog na paralela. Daí quando eu fui pra Vogue, primeiro eu fui editora de moda e beleza da Vogue RG, aí eu saí do Chique pra fazer isso, né? Então eu comecei no Chique, aí eu comecei a ser freela pra Vogue, e aí
no ano seguinte eu fiz meu blog. Aí, acho que 2 anos depois, me chamaram a Daniela chamou pra eu ser editora de moda e beleza da Vogue RG, continuei escrevendo pra Vogue. RG Vogue. RG Vogue. Aham. E aí continuei com o blog sempre. E aí, em 2010, eu virei editora de beleza da Vogue, mas sempre continuei com o blog. Sim. O blog sempre foi. Então, acho que eu tive uma experiência muito interessante de criar conteúdo, ao mesmo tempo, numa vertente mais editorial ali e mais, digamos, o que era o mais tradicional de imprensa. E também desbravando esse mundo do digital, que era muito, né, totalmente novo. Tinha muitos conflitos entre, por exemplo... Não. É muito louco, porque é tão diferente a linguagem. A Rafa Flair veio aqui, lembra que ela falou que ela saiu da Glamour porque tinha conflitos. Mas provavelmente já era numa época que Agora. Então, é porque hoje em dia a coisa de publi, o comercial é muito forte. Na época nem existia fazer publi, entendeu? Você não monetizava blog, era totalmente um hobby, que eu levava muito a sério, mas não tinha tanto esses dilemas. E aí, quando eu virei editora, tinha ali alguma coisa, porque daí eles iam, né, o meu blog passou a ser parte do site, integrado no site da Vogue. Verdade. E naquela época meu blog tinha assim 1 milhão de page views por mês, em 2010. Então, pra eles era ótimo, porque o site da Vogue já lançou, tipo assim, 1 milhão de page views. E aí tinha anúncio no meu blog, e aí a gente fez ali um esquema mas assim, eu era bloqueada, que era a regra da condenagem, eu não podia fazer nada de comercial. Só que pra mim, foi muito bom no fim, porque era muito começo, e eu fiquei totalmente protegida, de certa forma, meio pra acompanhar o que tava acontecendo, mas como eu não podia fazer, eu não tinha essa opção. E pra ser muito sincera, era uma época que eu tava completamente, assim, muito focada em crescer a editoria de beleza da Vogue, assim, eu era muito investida Era na um momento causa. de auge da Vogue. E Foi o auge. sabe o que eu fazia? Porque na época, a Vogue tinha muito, historicamente, né, o grosso dos anúncios de beleza, cosméticos e etc., estavam na Editora Abril. Na carta tinha muito pouco. Então, quando a Vogue veio, ela veio com muito pouco anunciante de beleza. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho, né? A seção de beleza ampliou pra caramba. A gente começou a ter muita matéria, a dar muito produto. E aí, eu comecei a perceber que não refletia no comercial, porque... sei lá, ninguém tava muito prestando atenção no salto que tinha dado. Então eu comecei, da minha cabeça mesmo, que a Daniela não pediu pra eu fazer isso, eu comprava todas as revistas femininas e fazia uma planilha colocando Os anunciantes. quantas páginas tinha na sessão, quantas matérias, quantos produtos a gente tinha dado na sessão de beleza naquele mês e quantos anúncios a gente tinha comparando com as outras revistas. Era sempre menos. Muito menos. E aí era assim, olha quanta oportunidade. E aí eu mandava pra Daniela meu relatório. E aí ela mandava Ela pra deve ter comercial. amado. Nossa, era uma coisa que eu adoro. Não, ela amou, porque... E assim, E assim vocês foram crescendo. E assim foi Vocês foram crescendo. ficando mais agressivos na publicidade. E aumentou muito, tanto que daí começou a ter Vogue Beleza, teve revista sozinha, né, suplemento, que eu fiz 3, sei lá. Então foi muito legal pra mim como experiência de poder ter essa liberdade de crescer a sessão de acordo ali com a oportunidade que eu tava vendo, sabe? E eu falo isso muito hoje em dia para as pessoas da minha equipe, tanto no Dia de Botê quanto na Vicky Botê, que assim, eu acho que quando você contrata alguém, você pensa ali num escopo, que é o escopo que é o que você precisa que a pessoa faça, e muitas vezes você nem consegue ter a criatividade de saber o que aquela pessoa pode fazer. Então, eu acho muito legal quando a pessoa enxerga uma oportunidade e vai fazendo, sabe? Sentindo que acho que isso mostra que você é muito parte do projeto e, enfim, comprado na causa daquilo lá. Mas eu acho que é um dos seus assets, assim, uma das coisas melhores que você tem. Você realmente veste a camisa e vai. E eu acho que esse seu espírito também só te coloca nos melhores lugares, nas melhores horas, né? Porque a gente sai na Vogue na hora. Mas assim, Toca o assunto. Não, porque na hora que revista já não era tão. Não é questão nenhum particular do título Vogue, mas quando a revista já. Porque assim, você pegou essa década de 2010 a 2018, nossa. Era muito. Foi uma época muito interessante pra estar em revista. E a gente foi o último suspiro ali. e assim, você criou a Vicky Botê, né? Essa sua paixão pela beleza e a criação da Vicky Botê foi um desencadear natural? Sabe o que é engraçado? Eu
nunca tive vontade de ter minha própria marca. Eu sempre fui muito conectada com marcas. Então eu adoro, eu sempre gostei muito de conhecer marcas mais a fundo, conhecer founders. Por isso que o trabalho como jornalista de beleza sempre foi muito legal pra mim, porque todas as experiências que eu tive, muitas nesses anos, de estar mais perto de marcas, entender por que que aquilo é daquele jeito, por que que as coisas são feitas assim, isso eu sempre amei. E eu tinha mais vontade, se um dia eu fosse empreender, como, enfim, lançar um negócio, né, que não fosse um negócio de comunicação, mais vontade de ter uma loja com uma curadoria de marcas do que ter a minha própria marca. Só que aí eu vivi 2 experiências de criar produtos que caiu assim meio que me deu uma luz. Que eu fiz uma colaboração com a MAC, que eu lancei um batom, e que eles fizeram com influenciadores do mundo inteiro, e eu fiz o Brasil, e fiz uma calça jeans com a Hering, nada a ver, né, com beleza. Só que foram 2 experiências pra mim que, assim, eu coloco muita energia nas coisas que eu faço. E aí o negócio, os 2 duraram, assim, uma semana. E aí esgotaram, e aí depois, tipo, nunca mais. Era edição limitada. E eu falei, gente... E aí, assim, pela resposta das pessoas, eu percebi que eu tinha uma coisa pra trazer pro mundo. Porque eu achava realmente que era muito saturado, mas aí eu percebi que na verdade não. E aí o dia que a Vicky Botê se materializou na minha cabeça, que faz 5 anos, ela nasceu pronta, assim, tipo, o conceito, o produto, louquíssimo, porque hoje eu tava no escritório e aí eu ouvi um áudio, porque como faz um ano esse mês, a gente tá fazendo várias coisas meio de retrospectiva, enfim. E aí, a Laís, que é uma pessoa que eu conheço há séculos, ela era a PA da MAC, eu, desde o Chique, a gente, enfim, tem essa relação de trabalho, eu, jornalista, ela PA, a gente fez muita coisa junto já, e ela tinha saído já na época, e a Vicky Botê foi assim, ó, tlim, nossa, eu vou lançar minha marca, ela nasceu pronta na minha cabeça, o produto, o nome, tudo, o conceito, porque no fim... É como se todos esses anos eu estivesse estudando pra isso sem saber, entendeu? Então não precisei pesquisar. Óbvio que depois, tipo, né, são outras coisas que você tem que... especialmente cor, assim, foi muito trabalho de ficar misturando 1000 coisas pra chegar nas cores que eu queria. Um trabalho de pesquisar fórmula que é gigante. Mas nasceu muito pronto na minha cabeça. E hoje eu ouvi o áudio que eu mandei pra ela 5 anos atrás, em novembro de 2018, falando, e era exatamente isso, falando assim, olha... nasceu pronto na minha cabeça. Eu poderia desenhar os produtos, fazer um business plan e sair vendendo. Eu falo isso no áudio. Muito engraçado. E existia um problema que você queria resolver quando você decidiu criar a Vicky Botê? Então, sim, porque na minha vida como criadora de conteúdo, especialmente na internet, YouTube, né, esse mundo... Perdão, galera. Eu chego aqui e fico alérgica. Então, vivendo no mundo, especialmente no digital, naquela época que explodiu muito, né? Maquiagem, criador de conteúdo, tutorial, e você vê as pessoas super maquiadas, né? Já era uma era, assim, um pouco pós-Kim Kardashian, mas é uma coisa, assim, enfim. Mas na minha vida real, o que eu vejo das pessoas que eu convivo pouquíssimas usam maquiagem, não sabem, não vão ficar vendo meus vídeos, assim, não tem tempo, não tem interesse, mas querem alguma coisa. Então, eu acho que... E aí, eu mesma, assim, eu amo maquiagem, eu poderia passar 3 horas me maquiando, eu queria morar numa loja, que é o que eu conquistei ao longo desses anos, o meu acervo é, tipo assim, um absurdo, mas no dia a dia eu uso super pouca coisa, eu quero o que resolva a minha vida o mais rápido possível, porque não tem esse tempo. Então, assim, a coisa de de ter um produto prático, de você não precisar ter 1000 produtos no necessário, porque, de novo, eu amo produto, quero morar numa loja. Mas eu não acho que isso deveria ser a realidade pra ninguém. Esse é meu trabalho, e que bom que eu posso justificar, porque esse é meu trabalho. Mas essa coisa esse consumismo desenfreado, né, de produto, é uma das coisas que a gente quer falar sobre. Que você não precisa ter 1 milhão de produtos. Então, não só tem um componente de ser multiuso, que é extremamente importante no DNA da Vicky Botê, mas também a coisa de você misturar cores para chegar em novas cores, para você não ter que ter 1000 cores, entendeu? Então é uma coisa que é prática, que resolve a vida. E uma outra coisa que eu queria muito, que eu acho que também era uma coisa que eu queria, de certa forma,
trazer uma solução é que não importa se você ame maquiagem, tenha 1000 produtos e faça um passo a passo longuíssimo, se você não sabe nada e não tem paciência, se você é um maquiador profissional, eu queria fazer um produto que fizesse sentido para todos esses perfis, independente de quantos anos você tem, porque eu lancei meu livro em 2014, 15, Tá. meu livro, que é um livro de maquiagem, e eu tive a oportunidade incrível de fazer um tour enorme que eu quis fazer, e eu dei um jeito de fazer, que eu queria ter ido em todos os estados, eu ainda não consegui, mas eu fui em 16. Sim. E então, fora isso, quando eu lancei o Batom da MAC também, a gente fez um super tour. Eu já tive a oportunidade Sempre de encontrinho. estar, sempre encontrinho, sei lá, desde muito lá atrás, lembra? Fazia encontrinho, mas era sempre em São Paulo. Então, acho que eu tinha uma noção do meu público aqui em São Paulo, mas não tinha muita noção do Brasil. E quando eu fiz esses tours, que eu tive a oportunidade de estar com essas pessoas ao vivo, que eu realmente percebi, foi uma coisa que me deixou muito feliz, que eu tinha uma audiência muito democrática. Porque isso é o que eu sempre busquei, apesar do meu posicionamento, até por eu ter sido editora de beleza da Vogue por muito tempo, eu tenho acesso a muita coisa, eu moro em Londres há 10 anos, mas o conteúdo de beleza, o que eu sempre fiz, foi sempre com um pensamento democrático e acessível. Então, assim, tá bom, eu tô usando um batom da Chanel, mas você pode usar qualquer batom e usar a dica, sabe? E eu vejo que eu tenho na minha audiência isso, e também, então, assim, democrático em todos os aspectos do social, da idade, dos interesses, do quanto você gosta ou não de maquiagem. Então, pra mim, era muito importante fazer produtos que fizessem sentido pra todos esses perfis. Então, Que toca num próximo assunto que eu tô olhando a sua bolsa. Sim, eu quero saber. Não, e assim, então, já que você tá falando isso, assim, você não tem tempo pra maquiar. Qual é a dica? a dica é o stick tudo. A dica é o stick tudo, então vamos pegar o stick Vamos. tudo. O que não falta na bolsa da Vicky. Assim, como você define hoje? Porque você fala, pós Kim Kardashian, mas eu sou viciada em YouTube. Ainda tem essas meninas que passam 250 Ainda tem, não. Tem muito. Oh. Né? E eu falo, gente, nossa, não respira a pele dessa pessoa. Mas o que eu sempre achei mágico, e aí isso acho que na maquiagem, de todas as coisas, de pilares da beleza, acho que é o maior, é que a maquiagem é uma coisa que você tem muitas possibilidades. Mas não tem certo e errado? Não tem. Ah, Você pode então, ser um olha. drag queen e você pode sair de cara lavada só com um blush e um lip balm, entendeu? Jura? Claro. Assim, o make muito pesado. O que é um erro de make hoje? Parecer que você está muito maquiada? Não. Eu Aí como eu sou chata e preconceituosa e tia velha. Eu não chegaria com erro, eu chegaria com expressão de personalidade, sabe? Sei. E é como você se sente assim. Ó, pra mim, de verdade, a única coisa que eu acho errado é você fazer uma coisa que você não tá se sentindo bem, mas você acha que você tem que fazer aquilo porque os outros esperam de você. Tá, mas eu vou reposicionar a palavra. Não é muito saudável pra pele você carregar um monte de Também tô errada. Hoje em dia, eu acho As assim, maquiagens são boas pra a pele. tecnologia hoje em dia é excelente. Não tem mais muito isso de você vai, você sufoca, assim, o Não produto. tem isso. Produto bom não faz isso. E se você cuida da sua pele de manhã, cuida da sua pele de noite, que é o mais importante. Mesmo que você não passe nada, é importante você limpar a sua Com pele, certeza. né? Você, poluição, suor, oleosidade. Então, eu acho que você pode muito fazer o que você quiser, Tá. contanto que aquela seja a sua verdade. Tá. Né? Você se sente bem daquele jeito. Eu só realmente acho que, por exemplo, você ficar fissurada na sua cara como ela é no filtro e não conseguir se sentir bem sem aquilo, eu acho que é uma questão a ser pensada. Prestar atenção. Pessoalmente. Prestar atenção. Porque eu acho que é muito importante você se sentir bem na sua própria pele. Aham. Né? E aí, o quanto você quer realçar ou modificar, porque esse poder que a maquiagem tem de realmente modificar, se você usa bem aquilo, é incrível. E muitas vezes você faz e a pessoa não sabe, Quem né? realça a bochecha hoje em dia? Ué, gente, eu quero ter bochecha sem fazer preenchimento. Então, você faz um contorninho com mistério. Contorno, mostra as coisas. O mistério Ah, não você tá faz aqui. o contorninho com mistério? O mistério é aquele mais escurinho, É. que eu pusei aqui. Isso, o mistério ele é Você o faz o marrom. contorninho com mistério. Ah, eu vou ter que fazer um passo a passo disso.
Tá. Você faz. E aí, assim, ele é um tom de marrom que... Você não pegaria pra mim? É um negócio verdinho. Mostra pra ele igual. Tá lá em cima da mesinha, ó. Obrigada. Chique tudo. O mistério foi uma das cores que eu sabia que ia ser mais desafiador, assim, porque assim, olha, ele é muito escuro. Mas a ideia é que você possa usar ele e ele faz contorno em todos os tons de pele. Então, quando você é mais branquinha, você passa menos, esfuma bem, mas ele faz aquela sombra que já dá um... Ah, tá. E E aí você você usar o seu stick molhadinho é melhor do que pó. Quer dizer, hoje de maquiagem em pó tá meio caída. Então, Ou não? Esse é o que... Mistério. O mistério faz contorno, faz olho esfumado. Eu passei um pouquinho no olho. Ele pro olho é excelente. Eu uso ele muito com Você pincel. usa assim, é. Ou aqui embaixo, foi bom. Ele é ótimo pra escurecer cor de batom. Se você tem, tipo, batom vermelho, você quer deixar mais escuro, você passa mistura com ele. Ele é muito legal pra fazer mistura também. Tá. Esses são os stickers que a Vicky tá falando que eles são multiuso, né? Então esse é blush, sombra e batom. Esse é o que eu tô aqui. Tá. Você tem curiosidade de saber o que mais tem na bolsa da Vicky? Vamos lá. Chique tudo, Então que a faz bochecha você tudo. pode fazer com o molhadinho rosinha. E ele é E aonde você cremoso. passa da bochecha? Então, eu gosto de passar, tipo, bem assim, aqui e puxar um pouco pra cima, sabe? Que dá um... Aí você faz assim, ó, pra ficar parecendo que tá queimadinha. Então, eu nunca faço isso, porque não é muito a minha estética tomar sol, que eu não tomo sol no rosto. Você já viu que agora você tem que passar o blush aqui e aqui. Então, essa é a nova geração, passa blush Essa é assim. a nova geração. Mas aí, e assim, a textura cremosa, eu acredito muito nela, porque ela foi isso. Então, e eu gosto de cremoso há muito tempo, mas demorou um pouco para as pessoas entenderem, porque respondendo, assim, quer dizer, respondendo, mas comentando um pouco o que você falou, eu acho que hoje em dia tem muito, as pessoas entendem muito mais uma maquiagem que é mais natural, que é mais o viço, você não quer mais tanto tá totalmente mate. Isso foi uma coisa que a gente conseguiu evoluir e eu me sinto como um pouquinho responsável por esse movimento, porque eu sempre falei muito disso. De maquiagem vida, assim. Vida, que você não precisa passar a cobertura super mate, um pó super opaco, né? Você deixar um pouco do viço natural. E eu acho que o cremoso é muito fácil, você passa, você não precisa de pincel, você só passa tudo, espalha, é muito intuitivo. Então a pessoa que não domina 1000 técnicas não se sente, sabe assim? Gente, eu acho a coisa do cremoso a maior revolução que tem na maquiagem. Eu sou muito fã Tem outra revolução na maquiagem? Olha, eu acho que tudo hoje em dia... Peraí. Se você quer ser moderna na maquiagem, você tem que ter o quê? Então, eu acho que é isso, né? Uma coisa que vai mais pro cremoso do que pro pó. Eu ainda gosto de pó, tá? Então, enfim, hoje em dia eu uso muito pouco, mas misturar texturas. Então você passa o cremoso, passa um pouco do pó, ou você passa o pó e passa um pouco do cremoso em cima. O cremoso antes e o pó em cima faz colar mais, então às vezes você consegue deixar mais pigmentado. Você devolver um pouco do viço. Então, sei lá, você passa um bronzer em pó, por exemplo, e aí você usa um blush cremoso por cima, que devolve. Então, Tá certo. super! Eu sou muito de maquiagem. É nada. Você passa, tá, entendi. Então, mas, Ó. o que tem o stick tudo... Mas de verdade, ele dura tão bem que eu passo de manhã e não retoco e vai. Na sombra, é normal. Passou na sombra também? Hã? O mesmo hoje? Hoje eu passei o Saúde de blush e sombra, e daí eu passei um pouco do quentinho de sombra também, que é um pouco mais um marrom quente, assim. Aí, óbvio que ele dá uma acumulada, porque é normal, cremoso na pálpebra, você pisca. Daí, você só dá uma reespalhada assim e ele volta. E aí, eu uso... Tá, o que mais tem na minha bolsa? Aí, eu sempre carrego muita coisa de boca. Porque eu uso mais... o que eu mais uso na boca, o batom facinho, que um hidratante labial. Esse é o Bellini que eu fiz pra mim. Esse é só Verdade, Não, eu tenho esse. da marca. Fica lindo você, o Bellini. Pra quem gosta de uma boca mais estética, boca mais apagadinha, assim, mais palidinha. Mas tem a versão transparente, que é o que eu vou te dar se eu não tivesse esquecido. Que é o lip balm. Você era viciada nisso, você tinha todos. Então, e esse aqui é assim, juro, dos Eu tenho sonhos. também. Mas esse aqui eu posso passar por cima do meu, só no meio. Dá uma diquinha pra boquinha ficar maior. Pode. Assim, vai só um pouquinho. Pode. Dá um voluminho. Que aí você passa um escurinho e passa um brilhinho só no meio. Exato. E como ele é bem emoliente. Vamos tirar ele desse episódio. Você tá aprendendo. Isso aqui não é uma... Aqui nesse momento. Esse é sendo mais novo. Esse é o gloss. Esse é um dos últimos lançamentos.
Ele é mate, não. Ele é gloss mesmo. Tem que botar aqui. É que a embalagem é fosca, assim, pra dar um elemento surpresa. Tá. Exato. E aí, esse é o batom cinza, que é o batom mais objeto, né? Que tem essa embalagem super uau. E agora lançou as cores neutras. Então, esse é o fervo, que é o mais claro que eu também fiz pra mim. E ele fecha com... Deixa eu ver. Vicky, quando você foi criar, quais foram os valores? Quando você foi criar a sua linha, quais são os valores que você, além dessa questão dele ser multiuso e da pessoa para todas as idades, para todos os níveis de. Muito bonita essa maquiagem, essa Não é. coisa, né? E. Não é. O que, que você. Chega de merchan. Que você. Esse é meu, viu, gente? O mistério. Sério. Qual seria o diferencial da Vicky Bottega? Diferencial, é isso que eu quero saber. Ou diferenciais. Então, eu acho que é um pouco do conceito geral, muito da embalagem, porque a gente se conecta muito com o produto através da embalagem, seja pelo que ela proporciona na hora da aplicação, então, de novo, o stick, tudo, ele nossa, foi assim, muito pensamento pra chegar nisso, porque o tamanho eu queria que fosse uma coisa que você não batesse o olho e falasse isso é um batom. Batom você passa na boca, porque daí você já não pensa em extrapolar a bochecha e olho, por exemplo. Então tem o tamanho, que é muito específico, o diâmetro, que pra encaixar nos três, então não pode ser nem muito fino, parecia caixinhos dourados fazendo. Nem muito fino, nem muito grande, porque daí o grande você não vai passar no olho. A pigmentação, porque tem que ser uma coisa que você passa um pouquinho, espalha, fica suave, mas se você quiser intensificar, também vem. Então, é muito detalhe, assim, na embalagem e o sensorial, o visual, né? Tinha que ser uma coisa que fosse muito linda, que você olhasse e falasse, uau! Então, a embalagem eu acho que é um super diferencial. Ingredientes. E aí entra, tem um pilar que a gente até fala pouco, porque na minha cabeça é meio default. É uma marca que lançou em 2022, tipo, é um pouco default você falar de uma preocupação com fórmulas limpas, por exemplo, ou você ser cruelty free. Sim, É básico, né? Deveria ser básico. eu acho. Então, mas Mas é uma mesmo realidade de assim, mercado? eu acho que cada vez mais, porque você, como é uma demanda muito grande do consumidor, as marcas têm que já nascer pensando nisso. Já tem tecnologia. Já tem tecnologia, não tem, assim, é muito melhor, na verdade. Então, mas ainda assim, a gente fez um trabalho super grande, extenso, em torno dos nossos pilares de impacto. Então, a gente tinha um grupo de trabalho dentro da equipe, com as pessoas que são interessadas nisso, ou tinham mais know-how nisso, para pensar em tudo. Então, na fórmula, por exemplo, a gente tem a lista da União Europeia, que é a mais completa de ingredientes banidos, né? Que são 1.300. Mas a gente fez uma pesquisa própria para colocar mais ingredientes nessa lista de banidos e olhar outros que ainda não são comprovadamente nocivos, e aí pode ser nocivo ou para você, né? Para sua pele, ou para sua saúde, ou para o meio ambiente. Que geralmente é pros dois, né? Não necessariamente. Às vezes você tem uma coisa que, por exemplo, não é nociva para sua pele, só que é muito pouco sustentável. A extração é pouco sustentável, por exemplo. Então, tem... e aí, assim, óbvio que, a gente é uma marca pequena, então a gente não consegue mudar o mundo por enquanto. E tem coisas que a gente tem que, tipo assim, tem que viabilizar. Então, você fica nesse equilíbrio. Então, a gente tem... Esse estudo dos ingredientes, por exemplo, é super viabilizado, né? A gente conseguiu tudo que a gente queria em termos de fórmula, de limpeza de fórmula. Mas aí quando você entra, por exemplo, na parte de plástico. Plástico ainda é um super desafio em maquiagem. Então, isso é plástico. Aí o que a gente faz? A gente evita o máximo o uso de plástico desnecessário. Na categoria de luxo, de maquiagem e cosméticos em geral, sempre foi considerado, por exemplo, um sinal um dos códigos de uma embalagem de produto de luxo é ele vir a embalagem de papel, ali a caixinha que vem em volta daquele celofane. Porque aquilo dá uma impressão que aqui tá... Isso já está caindo por terra. Mas óbvio que para as marcas mais tradicionais, você não muda assim do dia para noite. Pra gente, por exemplo, apesar de ser um código de luxo, isso foi óbvio que a gente nem considerou. Porque é tipo assim, um plástico totalmente desnecessário. A gente fez uma mega pesquisa para ver qual que ia ser a embalagem
embalagem de e-commerce mais sustentável e facilmente reciclável que a gente conseguiria, evitando também plástico. Então, o batom facinho é refilável. Aí também é isso, assim, a gente faz o que a gente consegue, né? Tem um limite do que a gente consegue fazer agora, mas a gente tem as nossas vontades e desejos para sempre evoluir nesse aspecto. E também enfim, a gente faz parte do reciclo, a gente tá olhando coisa de carbono, aí tem um pilar social que tá totalmente no radar também, que eu queria muito fazer algum trabalho de capacitação, né? Então, de pessoas relacionadas à maquiagem, tanto como uma ferramenta que eu acredito muito nesse poder da maquiagem de trazer autoestima, e isso desencadeia coisas muito positivas, mas também como uma profissão, né? Então, acho que a gente tem até uma mandalinha, assim, dos nossos pilares, porque... Ô, Vic, qual o tamanho da Vic Botê hoje? Como assim, tamanho? Quantos produtos você tem? Ah, tá. Quantos funcionários você tem? Quais são os números que você pode dar pra gente mesurar, assim, em uma marca de 1 ano de beleza? Quer dizer, ainda é só no Brasil, né? Você tem planos internacionais? Eu tenho muita vontade, ainda não são exatas. Assim, são planos que a gente não começou a fazer. Quem é a sua parceira de produção? Então, a gente não abre muito. Mas eu tenho um investidor que super agrega. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante, assim. Não é só, tipo, deu dinheiro, eles participam e agregam pra caramba. A gente tem, os nossos fornecedores são, assim, os melhores do mercado. E, inclusive, são internacionais, tem operação no Brasil, mas, por exemplo, a gente não fala que a nossa fórmula é importada, porque eu quero que a Vic Botê, e porque ela é feita aqui, tem que ser percebido como um produto brasileiro de prestígio. E é muito louco, porque é um desafio, né? Mas maquiagem brasileira é considerada boa? Então, as pessoas acham que não. Tipo assim, não, peraí, rephrase. Tem muita coisa, evoluiu muito o mercado, e tem muita coisa boa. Só que ainda existe uma percepção do público que se o produto custa a partir de tanto, a pessoa fala, mas então eu prefiro um importado. É esse pensamento, né, que a gente vê em vários outros lugares. O Iron fala isso muito na Miss, por exemplo. Então, só que pra mim era fundamental que a Vic Botê fosse uma marca brasileira. Porque ela... É isso, eu não queria lançar em Londres e ser uma marca de uma brasileira, entendeu? Ela é uma marca brasileira, porque eu acho que tem esse espaço no mercado brasileiro para uma marca que é de prestígio, que não deve em nada, assim, né? Ela não fica para trás na experiência, na qualidade, no efeito, etc., de marcas importadas, só que a gente ainda tem um pouco essa resistência de algumas pessoas quando você pensa. Então, é uma construção e um desafio que eu acho que é um desafio interessante. Mas então, a gente tem hoje em dia, são 8 famílias de produtos, 34, eu acho, no total, né, as cores. E a equipe tem, gente, acho que tipo 20 pessoas, 20 e alguma coisa. Texas? Contando o dia de Botê, mas o dia de Botê pequenininho, a Vic Botê é maior. Mas é uma equipe grande, assim, a gente tem vontade de fazer muitas coisas, então a gente está trabalhando para isso. E o internacional é uma dessas coisas, porque eu moro lá, né? Claro. Eu tenho super vontade. E eu acho que também tem um espaço enorme para uma marca brasileira fora do Brasil. Que ainda não existe. De maquiagem não tem ainda, né? Não, Natura seria de... Mas a Natura não tá mais fora, né? Não tá mais fora. Não, mentira. Tá na América Latina, né? Mas não tá na Europa. E assim, sendo essa especialista em beleza que você é, ao mesmo tempo a gente tem que enxergar a radiografia de composição da sociedade brasileira. Se você, Vic, considera essa radiografia de composição das mulheres, que são a grande maioria a consumir maquiagem hoje, e todo o aparato financeiro, são as mulheres que estão no corre-corre do dia a dia, correndo do ônibus, do metrô. Se você tivesse que dar uma dica de beleza para essa mulher, qual seria? Adoro. Olha, eu acho que você parar 5 minutos de manhã para fazer alguma maquiagem que te faça se sentir melhor, porque eu acho que isso muda, assim, a sua relação com o mundo. Porque é igual quando você se veste, né? São coisas que a gente coloca ali para se apresentar para o mundo com mais confiança. E eu acredito muito nesse poder transformador da maquiagem, que não significa que você tem que ser uma maquiagem que te transforma. Então, assim, você passa um corretivo,
Eu estiquei tudo como blush, sombra, batom. E você penteia a sobrancelha, ele passa uma máscara de cílios, já muda Dá uma o seu vida. rosto, dá uma vida. E assim, eu acho, você se olha no espelho e você tá com a cara abatida, você se sente abatida. Se você se olha no espelho e você tá com a cara boa, você se sente melhor. Assim, é inegável. Então, eu acho que a maquiagem tem esse poder incrível. E o conteúdo de beleza que você tem disponível na internet é grátis. Então, você aprender, você não precisa de dinheiro para aprender. Quer dizer, você precisa só de um acesso à internet, né? Que no Brasil é E muito de bom. produtos. E de produtos, mas aí produtos você tem, assim, a quantidade de produtos, você tem uma infinidade de opções de produtos entre acessíveis e não. O que eu acho muito legal, falando um pouco do mercado de prestígio para maquiagem, é que é a entrada, né? Então, nada vai ser mais barato do que você comprar um batom de uma marca de luxo. O que a Vitória tá querendo dizer é que quando você quer adquirir um Chanel ou um Dior, a primeira coisa que é mais acessível para você, antes do óculos, antes da carteira, Até antes que o perfume. até antes do perfume, é um batom, uma coisa ou outra. Muito bem. Você pode ter um pouco daquilo e participar. E eu vejo isso, assim. A pessoa vai fazer ali, vai guardar o dinheiro para comprar, mas aquele produto representa muita coisa para ela. Então, toda vez que ela pega e passa aquele produto, aquilo vem, né? Então, eu acredito muito nessa conexão subjetiva e no que te traz, que é um pouco. Você não consegue mensurar e é muito subjetivo, que não é só o produto. E eu vivi isso na pele muito, eu sempre soube disso, mas quando eu tava testando fórmulas, as fórmulas vêm numas embalagens que são embalagens do laboratório. É muito mais difícil você se conectar com o produto. Assim, eu aprendi, né? Depois de 5 anos, eu aprendi assim, separar uma coisa da outra, mas é muito diferente. Quando você pega, você sente, você fala, ai, que lindo isso, aí você passa, fala, sabe? É louco. Então eu acho que tem uma coisa de sensorial, emotiva, com certeza. Exato. É meio quando o vegano quer comer hambúrguer, assim, se você, entendeu? Você fez, não é que você quer a carne, você quer aquela embalagem, aquele jeitinho de ser. Exato. Escuta, a gente precisa terminar, já até esgotou o tempo aqui, mas a gente tem 2 perguntas finais. Não, maravilhoso o papo. Tô amando reconectar. Aqui. Reconectar não, estamos sempre juntinhas, mas assim, sentar e ter um papão. Qual uma atitude que você tem sustentável na sua vida? Mais especificamente na maquiagem. Na maquiagem, você quer? Sendo uma especialista de beleza. Bom, é que eu procuro reciclar, porque eu recebo muita coisa e aí vem na caixinha, etc. Então, separar lixo e pôr na reciclagem, eu acho que é meio básico, né? Meio mínimo, Mas Na Inglaterra é tudo recicladinho? Você pode ser multada se você não reciclar? não. Não, Mas tem lá o dia que passa, o saco diferente, aí você faz. acho que os brasileiros são mais sustentáveis que os ingleses. Eu acho que sim. Você acha, né? Eu comparo com os meus amigos, assim, a questão, por exemplo, do delivery. É absurdo quando você pede comida, a quantidade de embalagem que eles te enviam é enlouquecedor. Sei. Aqui tem muito mais uma embalagem que não é plástico, é verdade. Verdade. Eu falava disso com um amigo ontem a respeito disso. Ele falou, Jonathan, eu olho na minha casa, o montante que eu tenho de embalagens só de delivery é uma coisa assustadora. Escuta, Tá louco. a segunda pergunta que a gente tem é: qual é um livro favorito, ou um livro que marcou a sua vida, ou um último livro? Bom, você já falou do Duda Molinos, que você já leu 5 vezes. O livro do Duda foi um grande, e os do Kevin Aucoin também. Do Kevin Aucoin. Nossa, acho que esses livros, assim, até hoje eu pego eles e olho, porque Bíblia e nunca sai. São dois maquiadores bem diferentes. O Duda tem um estilo muito mais Gisele, natural, né? E o Kevin, ele era mais dramático, não? Ele era, mas ele também tinha uma coisa. O que eu acho que eles têm em comum, eles faziam uma maquiagem muito natural numa época que isso ainda não era tão comum. De você ver pele, de uma base mais leve. Claro que os dois. Claro. Então vamos deixar esses 2 livros. Vou deixar. Porque são clássicos, né? Eu acho que assim, tem óbvio. Ai, pronto. Isso, Aí tem pra vender? Tem. A gente falou tanto dos seus produtos, onde eles são encontrados? Sim. Então, a gente lançou online no nosso próprio site.
A gente tá em alguns pontos de venda físicos que ainda é um experimento, assim, tanto que não são lojas de beleza, são multimarcas mais de moda, lojas de conceito que a gente queria mais para testar, mas teremos novidades em breve em relação a isso. Eu compro online, gente. Coisa mais fácil do mundo. Você entra online lá, Mas o online tem esse desafio da cor. e chega rápido. Chega rápido. Mas então o que a gente tenta fazer no online é assim. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem uma consultora, nossa, vendedora, maquiadora, que ajuda as pessoas a escolher a cor. Então a gente tá, assim, tem ainda muito o que evoluir nisso, mas eu acho que assim, o digital sempre vai ser um canal relevante e o físico também. Então, a Vicky Botê nasceu digital por vários motivos, de tipo, praticidade, você ter controle, você ter mais assim, ali tá vendo o que tá acontecendo, mas eu nunca fui na cabeça de tipo assim, o digital vai dominar tudo e o físico vai parar de existir. Eu acredito totalmente nessa integração. Então, é meio que são os próximos passos pra gente, mas sempre vai ter o digital. E aí, o que a gente puder oferecer de serviço pra te facilitar a escolher cor, tipo cartela de coloração pessoal, por exemplo, que muita gente se baseia nisso, né? Você faz aquela consultoria de cartela, e aí você fala assim, os tons. Então, a gente sempre coloca, assim, as cores, pra quais cartelas elas são mais recomendadas. A pessoa que já, eu sou o inverno, aí você vai olhar lá, tipo, o inverno é essa. É o quê? Eu não sei. No intuitivo, mas isso é uma ferramenta muito boa pra quem no intuitivo não sabe, né? Bom, se autoconheçam, né? Para ter uma maquiagem sempre mais próxima do que você realmente é. Acho que é isso. Vicky, muito obrigada por essa aulinha de make. Você continua maravilhosa. Saí daqui uma nova pessoa em termos de maquiagem. Você sabe tudo. Bom, Vicky Botê, @Vicky Botê, não tem ponto? É @Vicky_Botê. E o site é vickybotê.com.br. E o seu? O meu é @Vicky Seridono. Seridono. Sem ponto, sem Muito bem, muito obrigada. Muito obrigado. Gente, obrigada a vocês. Eu amei o papo. Nós Obrigada também. pelo E foi convite, rápido, passou super rápido. Faz uma hora que a gente tá aqui. Obrigada, Eu amei, gente. Obrigada. Vicky, obrigado. pelas perguntas. E é nóis. Mais noite, beijo.